Pode até não perceber, mas ao longo do dia, com certeza, vai precisar conciliar em alguma situação. Para viver em sociedade, principalmente em harmonia, é preciso fazer dela um exercício constante. Nós vamos mostrar agora algumas situações onde a conciliação é indispensável e como essa prática vem sendo adotada até nos casos onde a justiça parece ser a única saída. Dentro ou fora dos tribunais, o certo é que a conciliação veio para ficar. Prova disso são os resultados positivos que ela deixa por onde passa. Conciliação é a ação ou efeito de agir de maneira pacificadora com reconciliação. É fazer com que alguém que esteja em desacordo com outra pessoa entre em acordo. Na linguagem jurídica, é o acordo feito entre as partes que estão em um litígio. Ação ou efeito de combinar ou harmonizar, por exemplo, coisas, pessoas, textos, ideologias, entre outros, que se opõem ou se apresentam de maneira distinta e incompatível. Dentro ou fora de casa, não é preciso andar muito para perceber que a conciliação deve ser praticada o tempo todo. Quer ver só? Quem enfrenta o trânsito sabe muito bem o quanto a harmonia é indispensável para garantir a ordem nesse vai e vem de veículos e pessoas. O trânsito é terrível, terrível. As pessoas literalmente não podem errar nunca, porque as pessoas são cruéis. No trânsito, assim, a gente pega ônibus, né? Mas tá difícil, cada dia mais e mais a gente viver sem briga, né? Porque numa fila você pode arrumar uma confusão, né? A pior coisa da vida é o trânsito em Brasília. Por quê? Acho que, caramba, tem muito carro e aí a gente tenta sair 2 horas mais cedo de casa para tentar chegar no local e é bem complicado isso. E se alguém desrespeita as regras de trânsito, aí o resultado é esse. O motorista deste carro não viu o pare e avançou numa via movimentada de Brasília. O condutor desse outro não conseguiu desviar. Sem acordo, os motoristas acionaram o Juizado Especial de Trânsito. É simples, rápido e não custa nada. Basta ligar e, em questão de minutos, chega uma das 8 viaturas que atendem 30 localidades no Distrito Federal. Um policial militar faz a primeira triagem e depois todos seguem para a van, onde acontece a audiência de conciliação. Nessa audiência, o conciliador ele vai ouvir os dois envolvidos, 2 ou mais envolvidos, e o policial militar, a partir disso, vai dar a sua impressão de quem seja o responsável pela colisão. É bom frisar que é uma impressão sobre o acidente, porque quem vai julgar e dizer quem é o culpado em caso de não haver acordo será o juiz. Só o juiz tem o poder de decidir quem é o culpado caso as partes voluntariamente não decidam. A conciliação torna tudo mais fácil, até mesmo em caso de descumprimento do que foi acordado aqui. Nós costumamos dizer que em 30 minutos a questão está resolvida. Resolvida entre aspas. A questão é oficial, né? A questão de dizer quem, como e quando vai pagar. E não havendo acordo, aí sim é que entra essa celeridade, não é? De não precisar mais se discutir os fatos. A diferença do termo de acordo para uma redução a termo, ou seja, quando não há acordo nessa segunda hipótese, é que nessa segunda hipótese vai ter uma discussão dos fatos. No trânsito, a gente depara com pessoas diferentes a todo momento. Agora, quando falamos de viver em comunidade, aí a história é bem diferente. Estamos em Taguatinga, uma cidade satélite do Distrito Federal, com cerca de 230 mil habitantes. Só neste prédio de 10 andares vivem 240 moradores, divididos em 60 apartamentos. Imagine só o que é manter tudo em ordem por aqui. Missão para o radialista Augusto César Ribeiro, síndico do condomínio há 3 anos. São tantas reclamações que ele criou até um livro de registro para quem anda incomodado com o vizinho. A gente tem um problema de questão de barulho,
A gente tem um problema de questão de estacionamento, de carro, de veículo, que tem que conciliar. A gente tem um problema de crianças que fazem barulho durante a noite. Geralmente dá até bate-boca, que um vai acusar o outro e o outro diz que não está fazendo. E fica nisso. E aí é a hora que a gente tem que, eu como síndico, tenho que entrar para poder fazer aquele intermédio, para poder, às vezes, evitar discussão e que haja uma progressão maior. Controlar criança em casa é um desafio. O próprio Augusto admite. O André, de 4 anos, não para um minuto. Aliás, só quando ele está jogando no celular. Fora isso, ele quer andar de velotrol, pular sem parar. O problema é que o pai dele precisa dar exemplo para os outros 239 moradores. Às vezes ele quer correr e às vezes eu fico limitando, eu fico com muita pena, porque eu como síndico eu não posso deixar a criança ficar correndo para lá e para cá, porque os vizinhos vão reclamar de mim. Aqui a reclamação percorre o seguinte caminho. Primeira providência é ligar para a dona Ildete e soltar o verbo. Também reclama que estão andando de salto cedinho, faz barulho à noite, né? E a gente sobe lá, ó, procura, né? Ver se está alto demais, se não está, né? Tem que ter paciência. Até que eu tenho, sabe? Depois de uma conversa, normalmente o vizinho para de incomodar. Mas se o problema persiste, aí a conversa é entre 3 pessoas. O síndico Augusto, o reclamante e o reclamado. Chama as 2 pessoas, a gente vai lá para o escritório do condomínio e tenta conciliar. Essa conciliação foi impor algumas regras que um teria que seguir para poder ajudar o outro e vice-versa. E se de tudo não der certo, aí quem está tirando a paz do vizinho vai sentir no bolso o que é desrespeitar as regras do bom relacionamento, que ficam sempre expostas no quadro de avisos do elevador. Para não levar uma multa de R$200, é sempre bom dar uma olhadinha de vez em quando para lembrar, por exemplo, de não arrastar móveis, ficar andando de salto alto. Afinal, o piso de um é o teto do outro. Aqui não tem jeito. A conciliação tem sempre que falar bem mais alto. É aquele velho ditado: o direito de um começa onde termina o do outro.